Meu nome é Francisca, tenho 68 anos e hoje vou contar uma história que guardei trancada no peito por mais de 40 anos. Uma história que destruiu minha família e que ainda me acorda de madrugada, suando frio, com o coração disparado. Vocês que estão me ouvindo agora, saibam que cada palavra que vou dizer é verdade, por mais dolorosa que seja. E se vocês ficarem até o final desta história, vão entender por que algumas famílias carregam maldições que passam de geração em geração. Era 1975, quando tudo começou a desmoronar. Eu tinha apenas 14 anos e morava com minha família numa cidadezinha do interior da Bahia, onde meu pai, Severino, trabalhava como coveiro do cemitério municipal. Nossa casa ficava bem ao lado do Campo Santo, separada apenas por um muro baixo de tijolo que deixava passar todos os sons da madrugada. Minha mãe, Nazaré, cuidava de nós 5 filhos, enquanto meu pai cavava sepulturas e cuidava dos mortos. Eu era a mais velha. Depois vinha meu irmão Damião, 2 anos mais novo, depois as gêmeas Lúcia e Lourdes, e por último o caçulinha Josué, que na época tinha apenas 6 anos. Nossa vida já não era fácil. As pessoas da cidade nos olhavam de lado, sussurravam quando passávamos na rua, faziam o sinal da cruz quando nos viam na igreja. Lá vão os filhos do coveiro, diziam, como se carregar terra nos sapatos e o cheiro de flores murchas na roupa fosse pecado. Mas o que aconteceu naquele ano maldito foi muito pior do que qualquer preconceito. Foi o começo de um pesadelo que transformou nossa família num inferno na terra. Posso dizer que vocês que estão me escutando agora estão fazendo uma grande diferença, porque quando a gente compartilha essas histórias, outras pessoas que passaram por situações parecidas se sentem menos sozinhas. Se vocês puderem se inscrever no canal, isso ajuda muito para que mais gente receba essas mensagens. É um jeitinho simples de fazer o bem. Tudo começou quando meu irmão, Damião, que sempre foi estranho, começou a ficar ainda mais esquisito. Ele tinha 12 anos, mas já demonstrava comportamentos que faziam minha mãe chorar escondida na cozinha e meu pai beber cachaça toda noite até apagar na rede. Damião torturava os bichinhos do quintal. Começou com as galinhas. Ele amarrava suas patinhas e ficava observando elas se debaterem no chão até cansar. Depois foram os gatinhos que nasciam embaixo da casa. Ele os prendia em caixas pequenas e ficava dias sem dar comida nem água, só para ver como eles reagiam ao desespero. Quando minha mãe descobriu os bichinhos mortos escondidos debaixo da cama dele, ela teve uma crise de nervos que durou 3 dias. Ficou trancada no quarto, rezando o terço e pedindo a Deus que tirasse aquele demônio do corpo do filho dela. Meu pai, por sua vez, pegou o cinto e surrou Damião até deixar marcas roxas nas costas e nas pernas, mas isso só piorou tudo. Damião passou a ser mais esperto, mais cauteloso, mais silencioso e infinitamente mais perigoso. Naquela época, nossa família já estava marcada pela tragédia. 3 anos antes, quando eu tinha 11 anos, minha irmãzinha mais nova, a Rosinha, tinha morrido afogada no açude da cidade. Ela tinha apenas 4 aninhos quando aconteceu. O estranho é que Damião estava brincando com ela na beira da água naquele dia. Ele chegou em casa molhado, dizendo que a Rosinha tinha escorregado e caído na água, que ele tinha tentado salvá-la, mas não conseguiu. Encontraram o corpinho dela 2 horas depois, boiando entre as plantas aquáticas. Na época, todo mundo acreditou na versão dele. Afinal, era apenas uma criança. Acidentes acontecem, não é mesmo? Mas agora, olhando para trás, com a sabedoria amarga que só o sofrimento traz, eu sei que não foi acidente. Damião tinha um brilho estranho nos olhos quando contava como a irmãzinha tinha se debatido na água, como ela tinha gritado o nome dele antes de sumir embaixo da superfície. Ele contava esses detalhes com uma frieza que me arrepiava toda. Depois da morte da Rosinha, nossa casa nunca mais foi a mesma. Minha mãe desenvolveu uma tristeza profunda que nenhum remédio curava. Ela passava horas sentada na beira da janela, olhando o cemitério e sussurrando o nome da filha morta. Meu pai mergulhou na bebida e ficou ainda mais violento. E nós, as crianças que sobraram, tentávamos sobreviver no meio daquela tempestade de dor e silêncio. Damião, por outro lado, parecia imune ao sofrimento da família. Enquanto todos nós chorávamos pela Rosinha,
ele continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Na verdade, ele parecia até mais alegre depois que ela morreu. Começou a sorrir mais, a cantar enquanto fazia os deveres da escola, a brincar sozinho no quintal, com uma animação que não demonstrava há muito tempo. Foi nessa época que ele começou a demonstrar interesse mórbido pelos rituais da morte. Como meu pai trabalhava no cemitério, Damião sempre pedia para acompanhá-lo nos enterros. Ficava observando as famílias chorarem, as pessoas se jogarem sobre os caixões, os momentos de desespero absoluto. E quanto maior era a dor dos outros, mais fascinado ele ficava. Meu pai, achando que era curiosidade normal de criança, permitia que ele fosse junto. Lembro que numa tarde de sábado, quando voltaram de um enterro de uma moça jovem que tinha morrido em um acidente de carro, Damião veio para casa com os olhos brilhando de uma forma perturbadora. Ele me contou, com detalhes horríveis, como o corpo da moça estava desfigurado, como a mãe dela tinha desmaiado ao ver a filha no caixão, como o noivo tinha tentado pular na cova junto com ela. E ele contava tudo isso rindo, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Naquela mesma noite, acordei com um barulho estranho vindo do quintal. Era quase meia-noite e toda a família estava dormindo. Levantei da cama com cuidado para não acordar as gêmeas, que dormiam ao meu lado, e fui até a janela espichar o que estava acontecendo. O que vi me deixou gelada de terror. Damião estava no quintal, sozinho, cavando um buraco embaixo da mangueira. E dentro de um saco de estopa, do lado dele, havia algo se mexendo. Desci as escadas no maior silêncio e cheguei perto da porta dos fundos. Consegui ver melhor quando ele abriu o saco e tirou de dentro um gato ainda vivo, machucado e miando de dor. Damião segurou o bichinho pelas patas traseiras e, com uma frieza que me fez tremer dos pés à cabeça, quebrou o pescoço dele com um movimento rápido e preciso. Depois, jogou o corpo sem vida no buraco que tinha cavado e começou a cobrir com terra, cantarolando uma música que nossa mãe sempre cantava para a gente na hora de dormir. Voltei correndo para o quarto, o coração batendo tão forte que pensei que ia sair pela boca. Passei o resto da noite acordada, olhando para o teto e tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Como uma criança de 12 anos podia fazer uma coisa daquelas com tanta naturalidade? E por que ele parecia sentir prazer com o sofrimento dos bichinhos? Na manhã seguinte, tentei contar para minha mãe o que tinha visto, mas ela estava passando por uma de suas crises de melancolia e mal conseguia sair da cama. Quando finalmente consegui sua atenção, ela apenas disse que eu devia ter sonhado, que Damião era apenas um menino e que eu não podia ficar inventando maldades sobre meu próprio irmão. Mas eu sabia que não tinha sido sonho, e sabia também que aquilo era apenas o começo de algo muito pior. Vocês querem que eu continue contando essa história que ainda dói tanto no meu peito? Porque o que vem pela frente é ainda mais difícil de ouvir. Mas eu, que dormia no mesmo corredor, conseguia perceber quando ele saía de madrugada e voltava com as mãos sujas de terra e às vezes manchadas de sangue. Foi nessa época que conheci Valdenir, um menino de 13 anos que tinha chegado na cidade com a família para trabalhar na fazenda do Coronel Antônio. Valdenir era diferente de todos os meninos que eu conhecia. Tinha os olhos mais bonitos que já vi na vida. Sempre sorria quando me cumprimentava na saída da missa e não demonstrava nenhum medo ou nojo da nossa família como os outros faziam. Pelo contrário, ele parecia interessado em me conhecer melhor. Começamos a nos encontrar escondido atrás da igreja, depois das novenas de terça-feira. Valdenir me contava histórias da cidade grande de onde ele tinha vindo, dos cinemas, dos parques, das lojas cheias de coisas bonitas. Eu, por minha vez, contava sobre minha vida simples, sobre os livros que lia escondida da luz do lampião, sobre meus sonhos de um dia sair daquela cidade e conhecer o mundo. Pela primeira vez na vida, me senti especial, importante para alguém. Mas Damião logo descobriu nossos encontros. Uma tarde, quando voltei para casa depois de conversar com Valdenir, encontrei meu irmão me esperando na varanda, com aquele sorriso malévolo que eu já conhecia bem. Andou conversando com um menino novo, é, Francisca? Ele disse, arrastando as palavras de um jeito que me deu calafrios. Cuidado para não se meter em encrenca. Menino de... Fora sempre traz problemas. Naquela noite, durante o jantar,
Damião comentou na frente de toda a família que tinha me visto namoriscando com Valdenir. Meu pai, que já estava alterado pela cachaça, explodiu de raiva. Pegou a vara de marmelo que ficava encostada na parede e me deu uma surra que deixou minhas costas em carne viva. Menina direita não fica se encontrando com rapaz escondido. Ele gritava enquanto me batia. Você vai acabar igual aquelas perdidas da zona. Fiquei de castigo por 2 semanas, proibida de sair de casa a não ser para ir à escola. Mas o pior não foi o castigo nem a surra. O pior foi ver o prazer que Damião sentia ao me ver sofrendo. Ele ficava me observando chorar no canto da cozinha, com aquele mesmo brilho nos olhos que tinha quando torturava os bichinhos. Era como se a minha dor o alimentasse de alguma forma perversa. E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo, nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura, revelações e esperança para quem mais precisa ouvir. Quando finalmente pude sair de casa novamente, procurei Valdenir para explicar por que tinha sumido. Encontrei ele na praça, conversando com outros meninos da cidade. Quando me viu chegando, ele veio correndo na minha direção, o rosto carregado de preocupação. Francisca, onde você estava? Fiquei imaginando 1000 coisas ruins. Contei sobre a surra, sobre o castigo, sobre como meu pai tinha ficado furioso. Valdenir me abraçou ali mesmo, na frente de todo mundo, sem se importar com os olhares curiosos dos outros. Foi nesse momento que percebi que estava apaixonada. Aos 14 anos, no meio de toda aquela escuridão que era minha vida, Valdenir tinha aparecido como um raio de sol. Ele me fazia sentir que eu valia alguma coisa, que merecia ser amada, que tinha um futuro além daquelas paredes mofadas e do cheiro constante de morte que impregnava nossa casa. Mas o destino, ou talvez o demônio que habitava o coração do meu irmão, tinha outros planos para nós. 1 semana depois de eu ter voltado a me encontrar com Valdenir, ele simplesmente desapareceu. Sumiu como fumaça, sem avisar ninguém, sem se despedir. A família dele disse que ele tinha saído de manhã cedo para pescar no rio e não tinha voltado para casa. A cidade inteira se mobilizou para procurar o menino. Meu próprio pai participou das buscas, junto com outros homens, vasculhando as margens do rio, os matos, as cavernas da região. Passaram 3 dias procurando sem encontrar nenhum sinal dele. Foi quando encontraram o corpo, boiando numa parte mais funda do rio, a uns 5 quilômetros da cidade. Quando trouxeram Valdenir de volta, ele estava irreconhecível. O rosto inchado, a pele esbranquiçada pela água, os olhos que um dia foram os mais bonitos que já vi agora vidrados e sem vida. Disseram que ele tinha escorregado nas pedras e batido a cabeça, que tinha se afogado igual aconteceu com minha irmãzinha Rosinha. Mais um acidente trágico na nossa cidade pequena, mas eu sabia que não tinha sido acidente. Conhecia meu irmão bem demais para acreditar em coincidências. 2 afogamentos em 3 anos, ambos envolvendo pessoas próximas a ele? Damião tinha matado Valdenir, tenho certeza absoluta disso. E tinha feito por ciúme, por maldade pura, porque não suportava me ver feliz. O enterro de Valdenir foi o dia mais triste da minha vida, até aquele momento. Vi aquele menino lindo, cheio de sonhos e planos para o futuro, sendo baixado numa cova fria e úmida. Vi os pais dele chorarem de uma forma que partia o coração. A mãe se jogando sobre o caixão e gritando que queria morrer junto com o filho. E ali mesmo, no cemitério onde meu pai trabalhava, onde eu tinha brincado de criança entre as sepulturas, jurei para mim mesma que um dia ia descobrir a verdade e fazer justiça. Damião estava presente no enterro, é claro. Ficou o tempo todo ao lado da nossa família, com uma expressão de falsa tristeza no rosto. Mas quando ninguém estava olhando, eu o peguei sorrindo. Um sorriso pequeno, discreto, mas cheio de satisfação. Naquele momento, tive certeza de que estava morando na mesma casa que um assassino. Nos dias que se seguiram ao enterro, tentei várias vezes confrontar Damião sobre o que tinha acontecido com Valdenir, mas ele sempre negava tudo. Sempre com aquela inocência fingida que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Que coisa mais feia, irmã, ficar pensando maldade dos outros.
Ele dizia, me olhando diretamente nos olhos, sem demonstrar nenhum sinal de culpa ou nervosismo. Acidentes acontecem. A vida é assim mesmo. A frieza dele me assustava mais do que qualquer violência explícita. Era como se ele não fosse completamente humano, como se alguma parte essencial da sua alma tivesse nascido defeituosa ou sido corrompida por algo muito mais escuro do que eu conseguia compreender. E o pior de tudo é que ninguém mais na família parecia perceber. Para eles, Damião continuava sendo apenas um menino um pouco diferente, um pouco mais calado, mas nada além disso. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos horríveis. Sonhava com Valdenir me chamando de dentro do rio, pedindo ajuda, me implorando para contar a verdade sobre sua morte. Sonhava com minha irmãzinha Rosinha, também afogada, me estendendo as mãozinhas pequenas e me perguntando por que eu não tinha salvado ela do monstro que morava na nossa casa. Acordava todas as noites ensopada de suor frio, com o coração disparado e uma sensação terrível de que algo muito pior ainda estava por vir. E eu estava certa. O que aconteceu depois foi tão horrível que até hoje, mais de 40 anos depois, ainda me faz acordar gritando no meio da madrugada. Morte de Valdenir, nossa casa se tornou um lugar ainda mais sombrio. Minha mãe, que já vivia numa tristeza constante desde que perdemos a Rosinha, agora mal conseguia sair da cama. Passava os dias inteiros rezando o terço, sussurrando orações e pedindo a Deus que protegesse os filhos que ainda restavam. Meu pai mergulhou ainda mais fundo na cachaça, chegando em casa cada vez mais tarde e mais violento. Mas foi o comportamento de Damião que mais me preocupava. Depois que Valdenir morreu, meu irmão ficou diferente, como se tivesse provado sangue pela primeira vez e agora tivesse desenvolvido um gosto que não conseguia mais controlar. Ele começou a passar ainda mais tempo no cemitério, oferecendo-se para ajudar meu pai com tarefas que antes nem demonstrava interesse. Quero aprender o ofício da família, ele dizia, com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Meu pai, que sempre sonhou em ter um filho homem para continuar o trabalho no Campo Santo, ficou orgulhoso da iniciativa de Damião. Começou a ensinar para ele como cavar as covas na profundidade certa, como preparar as sepulturas, como lidar com os corpos quando chegavam da cidade vizinha onde ficava o médico legista. Era revoltante ver como meu pai não percebia que estava alimentando o monstro que habitava o coração do próprio filho. Foi numa madrugada de outubro, quando eu tinha acabado de completar 15 anos, que presenciei algo que mudou minha vida para sempre. Acordei, com sede, e desci para a cozinha buscar água no pote de barro. Quando passei pela janela que dava para o cemitério, vi uma luz fraca balançando entre as sepulturas. Era uma lanterna, e alguém estava se movimentando lá fora, no meio dos mortos. Primeiro pensei que fosse meu pai, que às vezes tinha que trabalhar de madrugada quando chegava algum corpo para ser enterrado no dia seguinte. Mas quando olhei melhor, reconheci a silhueta. Era Damião, andando entre as covas com uma lanterna na mão e uma pá no ombro. Ele parou numa sepultura recente, a de uma moça jovem que tinha morrido de febre alta na semana anterior, e começou a cavar. Meu sangue gelou nas veias. O que diabos meu irmão estava fazendo desenterrando um cadáver no meio da madrugada? Fiquei colada na janela, tremendo de medo e ao mesmo tempo incapaz de desviar o olhar. Damião cavou por quase 1 hora, até conseguir abrir o caixão. O que vi depois disso me traumatizou de uma forma que não consigo explicar. Direito nem hoje em dia. Ele tirou o corpo da moça de dentro do caixão e começou a fazer coisas que uma criança da minha idade nem deveria saber que existiam. Coisas horríveis, pervertidas, com uma frieza e uma técnica que mostravam que aquilo não era a primeira vez. O pior de tudo era a expressão no rosto dele. Mesmo na luz fraca da lanterna, dava para ver que ele estava sentindo um prazer doentio com aquela profanação. Saí correndo da janela e vomitei ali mesmo no chão da cozinha. Não conseguia parar de tremer. Não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Meu próprio irmão, a criança que tinha crescido ao meu lado, que tinha brincado comigo no quintal, era um monstro pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Ele não só matava, como também violava os mortos. Era um demônio disfarçado de menino. Passei o resto da madrugada acordada, me perguntando o que deveria fazer com aquela informação terrível.
Como contar para meus pais que o filho deles era um assassino e um profanador de cadáveres? Como explicar que nossa família estava abrigando o próprio demônio? Quem ia acreditar na palavra de uma menina de 15 anos contra um menino que, aos olhos de todos, era apenas um pouco estranho? Na manhã seguinte, quando meu pai saiu cedo para trabalhar no cemitério, ele voltou para casa com o rosto transtornado. Alguém mexeu na sepultura da Maria do Carmo, ele disse, a voz tremendo de indignação. Profanaram o túmulo da menina. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Damião estava sentado na mesa, tomando café com leite e comendo pão com manteiga, com a expressão mais inocente do mundo. Que horror, pai! Ele disse, balançando a cabeça em sinal de reprovação. Tem gente muito ruim neste mundo mesmo. A farsa era tão perfeita, tão bem ensaiada, que por um momento até eu quase duvidei do que tinha visto. Mas quando nossos olhares se cruzaram, Damião me deu uma piscadinha rápida, quase imperceptível, e eu soube que ele sabia que eu sabia. Era uma espécie de jogo para ele, um desafio. Ele estava me testando, querendo ver se eu teria coragem de denunciá-lo. Os meses seguintes foram uma tortura psicológica constante. Damião passou a me aterrorizar de formas sutis, sempre cuidando para que ninguém mais percebesse. Deixava bilhetinhos embaixo da minha porta com ameaças veladas. Matava passarinhos e colocava os corpinhos na minha cama para eu encontrar quando fosse dormir. Uma vez, encontrei uma boneca, de pano enterrada no quintal, com alfinetes espetados nos olhos e uma fita vermelha amarrada no pescoço. Tentei algumas vezes contar para minha mãe sobre o comportamento estranho de Damião, mas ela sempre tinha uma explicação racional para tudo. O menino está numa fase difícil, ela dizia. É normal ficar meio esquisito nessa idade. Logo passa. Quando mostrei os passarinhos mortos, ela disse que devia ter sido algum gato do vizinho. Quando falei sobre os bilhetes, ela disse que eu estava imaginando coisas por causa da tristeza pela morte do Valdenir. Foi então que percebi que estava completamente sozinha naquela luta. Ninguém ia me ajudar. Ninguém ia acreditar em mim. Ninguém ia proteger as próximas vítimas do monstro que morava na minha própria casa. Era uma responsabilidade pesada demais para uma menina da minha idade, mas eu sabia que se não fizesse alguma coisa, mais pessoas inocentes iam morrer. Comecei a vigiar Damião obsessivamente, tentando descobrir padrões no seu comportamento, momentos em que ele ficava mais perigoso. Percebi que ele sempre ficava mais agitado quando chegava algum corpo novo no cemitério, especialmente se fosse de uma mulher jovem. Ele oferecia ajuda extra para meu pai nesses dias. Ficava rondando o local do enterro e sempre arranjava uma desculpa para voltar lá durante a madrugada. Também descobri que ele tinha um esconderijo secreto numa parte abandonada do cemitério, onde guardava troféus das suas vítimas. Achei roupas íntimas, mechões de cabelo, até mesmo dedos cortados que ele devia ter arrancado dos cadáveres. Era uma coleção macabra, que comprovava que seus crimes vinham acontecendo há muito mais tempo do que eu imaginava. O mais terrível de tudo era perceber que Damião estava evoluindo, ficando mais ousado, mais sádico. Os mortos já não estavam saciando completamente sua sede de violência. Ele começou a demonstrar interesse pelas minhas irmãs gêmeas, Lúcia e Lourdes, que agora tinham 11 anos e estavam começando a se desenvolver. Eu o pegava olhando para elas de um jeito que me fazia tremer de nojo e preocupação. Sabia que era questão de tempo até ele resolver experimentar suas perversões em alguém vivo. E como eu era a única que conhecia sua verdadeira natureza, também sabia que seria minha responsabilidade impedir que isso acontecesse. Mas como uma menina de 15 anos poderia enfrentar um monstro que nem meus próprios pais conseguiam enxergar? A resposta veio de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Vocês estão conseguindo acompanhar essa história pesada? Porque sei que não é fácil ouvir essas coisas, mas às vezes a gente precisa conhecer a escuridão para valorizar a luz. Se vocês puderem se inscrever no canal, isso ajuda muito para que essas histórias cheguem a mais pessoas que precisam ouvir. É um jeitinho de apoiar quem está passando por situações difíceis também. Estava insuportável e todo mundo procurava sombra, que aconteceu o que mudou tudo de vez. Eu estava estendendo roupa no varal dos fundos quando ouvi gritos desesperados vindo da direção do açude. Era a voz da Dona Benedita, a parteira da cidade, gritando por socorro de um jeito que gelou meu sangue.
Larguei as roupas molhadas no chão e saí correndo na direção dos gritos, junto com vários outros vizinhos que também tinham ouvido o desespero daquela mulher. Quando chegamos na beira do açude, encontramos uma cena que vai ficar gravada na minha memória até o dia que eu morrer. Flutuando na água, de bruços, estava o corpinho da pequena Neuza, filha do seu Raimundo, o ferreiro da cidade. Neuza tinha apenas 8 anos. Era uma criancinha alegre e esperta que sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso banguela. Seus pais eram pessoas trabalhadoras e honestas, que cuidavam da filha com todo o carinho do mundo. Ver aquela menina inocente boiando sem vida na água foi como receber um soco no estômago. Mas o que mais me chamou a atenção foi que Damião estava ali também, molhado da cintura para baixo, com uma expressão de falso desespero no rosto. Tentei salvar ela, ele disse para quem quisesse ouvir, a voz embargada de uma tristeza fingida que me deu nojo. Mas quando cheguei aqui, já era tarde demais. A menina já tinha se afogado. Ajudaram a tirar o corpo da Neuza da água e foi quando vi que havia marcas estranhas no pescoço dela. Marcas roxas que pareciam dedos, como se alguém tivesse apertado com força. Tentei chamar atenção para aqueles sinais, mas todo mundo estava focado no desespero dos pais da criança, que tinham chegado correndo e agora se jogavam sobre o corpinho molhado da filha. Seu Raimundo pegou Neuza no colo e saiu correndo com ela para casa, na esperança desesperada de que ainda desse para fazer alguma coisa. Dona Benedita e outras mulheres correram atrás, tentando ajudar. Eu fiquei ali parada, olhando para Damião, que agora tinha aquele brilho familiar nos olhos. O mesmo brilho que ele teve quando nossa irmãzinha Rosinha morreu, quando Valdenir desapareceu. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas marcas no pescoço da Neuza, na coincidência de Damião estar sempre presente quando alguém morria afogado. 3 mortes em 4 anos, todas do mesmo jeito, todas com meu irmão por perto. Não podia ser coincidência. Não podia mesmo. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida até aquele momento. Ia confrontar Damião diretamente, ia forçá-lo a confessar o que tinha feito. Talvez, se eu conseguisse uma confissão, pudesse convencer meus pais a fazer alguma coisa antes que ele matasse mais gente inocente. Esperei todo mundo dormir e fui até o quarto que Damião dividia com nosso irmãozinho Josué. Encontrei ele acordado, sentado na beira da cama, como se estivesse me esperando. Demorou para vir falar comigo, irmã, ele disse, com aquele sorriso gelado que me fazia tremer. Pensei que você ia ficar quietinha para sempre, igual fez com o Valdenir. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Foi você que matou a Neuza, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar do medo que estava sentindo. Assim como você. Matou o Valdenir e nossa irmãzinha Rosinha. Você é um assassino, Damião. Ele riu baixinho, um som que não tinha nada de humano. Prova, ele sussurrou. Cadê a prova, irmãzinha? Todo mundo viu que foram acidentes. Todo mundo, menos você. Eu vi as marcas no pescoço da Neuza. Eu insisti. Marcas de estrangulamento. Aquela menina não se afogou sozinha. Damião se levantou devagar da cama e veio caminhando na minha direção. Era mais alto que eu agora, mais forte, e havia algo na postura dele que me fez recuar instintivamente. Sabe qual é o seu problema, Francisca? Ele disse, parando bem na minha frente. Você tem imaginação demais. Fica vendo coisa onde não tem. E isso pode ser muito perigoso para uma menina da sua idade. A ameaça estava clara nas palavras dele, mas também havia algo mais. Uma promessa sinistra, como se ele estivesse planejando fazer comigo o mesmo que tinha feito com as outras vítimas. Eu vou contar para nossos pais, eu disse, tentando soar corajosa. Vou contar tudo o que sei sobre você. Damião deu uma gargalhada baixa que me arrepiou toda. Vai contar o quê? Que tem certeza que seu irmãozinho é um assassino? Que acha que ele mata as pessoas e depois viola os cadáveres no cemitério? Eu gelei ao ouvir aquilo. Como ele sabia que eu tinha visto ele profanando a sepultura da Maria do Carmo? Pois pode contar, ele continuou, se aproximando ainda mais. Pode contar tudo o que quiser. Quem você acha que vão acreditar?
Na palavra de uma menina histérica e ressentida? Ou no filho querido que ajuda o pai no trabalho e nunca deu problema para ninguém? Eu sabia que ele estava certo. Ninguém ia acreditar em mim contra ele. Mas eu tenho uma proposta melhor, Damião disse, estendendo a mão para tocar meu rosto. Eu me afastei com nojo, mas ele continuou falando. Você fica quietinha, não conta nada para ninguém, e eu prometo que vou tentar me controlar. Talvez não mate mais ninguém da cidade. Talvez. E se eu não aceitar? Eu perguntei, já sabendo qual seria a resposta. Damião sorriu mais uma vez, e dessa vez consegui ver toda a maldade que habitava o coração dele. Aí você vai descobrir como é ser a próxima vítima de acidente trágico da nossa família. E posso garantir que não vai ser rápido nem indolor. Saí correndo daquele quarto com o coração disparado e o corpo tremendo de terror. Agora tinha certeza absoluta de que meu irmão era um assassino em série. E também sabia que eu estava na mira dele. Se contasse a verdade para alguém, ele ia me matar. Se ficasse quieta, ele ia continuar matando outras pessoas inocentes. Passei o resto da noite pensando numa terceira opção, uma saída que salvasse tanto a mim quanto as futuras vítimas de Damião. E foi quando tive uma ideia terrível, mas que talvez fosse a única forma de acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. Nos dias seguintes, comecei a observar ainda mais atentamente os hábitos do meu irmão. Percebi que ele sempre voltava ao cemitério 3 noites depois de cada enterro, quando tinha certeza de que ninguém mais estaria por lá. Era sempre na madrugada, sempre sozinho, sempre carregando a mesma pá e a mesma lanterna. A próxima vítima dele seria Dona Carmela, uma senhora de 60 anos que tinha morrido de problemas no coração e seria enterrada na quinta-feira. Pela lógica doentia de Damião, ele voltaria para profanar o túmulo dela no domingo à noite. Seria minha única chance de pegar ele em flagrante e ter provas do que ele realmente era. Mas eu não ia apenas flagrar Damião violando um cadáver. Eu tinha um plano muito mais definitivo do que isso. Um plano que ia garantir que ele nunca mais machucasse ninguém, nem vivo, nem morto. Um plano que ia fazer justiça por todas as vítimas inocentes que ele tinha torturado e assassinado. No domingo à noite, me escondi atrás do mausoléu da família mais rica da cidade e fiquei esperando. Por volta das 2 da manhã, vi a luz da lanterna de Damião se aproximando. Ele veio direto para a sepultura da Dona Carmela, exatamente como eu tinha previsto. Começou a cavar com a fúria de quem estava faminto pela sua dose de perversão. Quando ele conseguiu abrir o caixão e tirar o corpo da velha senhora de dentro, eu saí do meu esconderijo silenciosamente. Tinha na mão a mesma pá que meu pai usava para cavar sepulturas, só que dessa vez ela seria usada para uma finalidade muito diferente. Damião estava tão concentrado na sua maldade que nem percebeu minha aproximação. Foi só quando levantei a pá acima da cabeça que ele se virou e me viu. A expressão de surpresa no rosto dele rapidamente se transformou em raiva, mas já era tarde demais para ele reagir. A primeira pancada acertou bem no meio da testa dele, da Dona Carmela, e caiu sentado dentro da própria cova que tinha cavado. Por um momento, ficou me olhando com os olhos arregalados de surpresa, como se não conseguisse acreditar que sua irmãzinha Franzina tinha tido coragem de atacá-lo. "Francisca, você enlouqueceu?" ele gritou, tentando se levantar enquanto o sangue escorria pela testa. "Você não tem ideia do que está fazendo." Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Pela primeira vez em anos, tinha certeza absoluta de que estava tomando a decisão certa. Não ia permitir que aquele monstro continuasse espalhando morte e sofrimento pela nossa cidade. "Você matou nossa irmãzinha Rosinha", eu disse, levantando a pá novamente. "Matou o Valdenir, que era o menino mais doce do mundo. Matou a pequena Neuza, que tinha só 8 anos de idade. E ainda por cima profana os corpos dos mortos como se fossem objetos." Damião tentou sair da cova, mas eu estava posicionada bem na beira. E toda vez que ele tentava subir, eu ameaçava acertar outra pancada. "Prova disso, irmã", ele disse, agora com a voz mais desesperada. "Você não tem prova nenhuma de que eu fiz essas coisas. São só imaginações da sua cabeça doente." Mas eu conhecia aquele jogo dele, aquela tentativa de me fazer duvidar da própria sanidade. Não ia cair nessa armadilha novamente. "A prova está aqui mesmo", eu respondi, apontando para o corpo profanado da Dona Carmela.
Está na sua coleção macabra escondida ali atrás do mausoléu. Abandonado. Está nas marcas de estrangulamento no pescoço da Neuza que só eu tive coragem de enxergar. Damião ficou pálido ao perceber que eu sabia sobre o esconderijo dele. Foi então que ele mudou completamente de estratégia. A máscara de inocência caiu de uma vez por todas, e pela primeira vez eu vi o verdadeiro rosto do monstro que morava dentro dele. Tá certo, ele disse, limpando o sangue da testa com as costas da mão. Você quer saber a verdade? Eu vou contar tudo. Ah, Rosinha estava chorando muito naquele dia no açude. Ele começou, com uma frieza que me fez tremer. Chorava que nem uma bezerra desmamada, dizendo que queria voltar para casa. Então eu segurei a cabecinha dela debaixo d'água até ela parar de fazer barulho. Foi fácil. Ela era pequena e fraquinha. E sabe de uma coisa? Foi a primeira vez na vida que me senti realmente vivo. Eu senti uma náusea subir pela garganta ao ouvir aquela confissão. Era uma coisa imaginar que ele tinha matado nossa irmãzinha, mas era completamente diferente ouvir ele descrever o assassinato com aquela naturalidade terrível. Como uma criança podia sentir prazer em matar a própria irmã? O Valdenir foi mais difícil. Ele continuou, agora sorrindo de um jeito que me deu calafrios. Ele era mais forte, lutou mais. Mas eu conhecia uns lugares no rio onde a correnteza é mais forte. Bastou empurrar ele na hora certa, quando ele estava distraído olhando uns peixes. Ele até gritou seu nome quando estava se afogando, sábia. Gritou Francisca, me ajuda, antes da água entrar nos pulmões dele. Cada palavra que saía da boca de Damião era como uma facada no meu coração. Saber que Valdenir tinha morrido gritando meu nome, pedindo minha ajuda, era quase insuportável, mas eu precisava ouvir tudo. Precisava conhecer a extensão da maldade do meu irmão antes de fazer o que tinha que ser feito. E a Neuza foi a melhor de todas, ele disse, os olhos brilhando com aquela loucura familiar. Ela confiava em mim, achou que eu ia ensinar ela a nadar melhor. Quando coloquei as mãos no pescocinho dela, ela nem entendeu o que estava acontecendo. Só quando começou a ficar roxa que percebeu que ia morrer. Os olhinhos dela ficaram enormes de medo. Foi lindo de ver. Não consegui aguentar mais. A segunda pancada da pá foi ainda mais forte que a primeira, acertando Damião bem no lado esquerdo da cabeça. Dessa vez ele caiu de lado, gemendo de dor e tentando proteger o rosto com as mãos. Sangue começou a escorrer da orelha dele, misturando com a terra solta da sepultura. Para com isso! Ele gritou, agora realmente desesperado. Você não pode me matar. Sou seu irmão. Somos família. Mas família não mata criança inocente. Família não estrangula menininhas de 8 anos. Família não profana cadáveres no meio da madrugada. Damião tinha deixado de ser meu irmão no momento em que escolheu se tornar um monstro. Você tem razão numa coisa, eu disse, preparando a pá para a terceira pancada. Eu não posso deixar você vivo para continuar matando gente inocente. Mas também não posso denunciar você para as autoridades, porque ninguém vai acreditar numa menina contra o filho exemplar do coveiro. Damião tentou se encolher no fundo da cova, mas não havia para onde fugir. A terceira pancada acertou bem na nuca dele. Dessa vez, Damião não gritou nem gemeu. Só fez um barulho estranho, como um suspiro, e depois ficou completamente imóvel. O sangue começou a formar uma poça na terra fofa do fundo da sepultura, misturando com os restos de flores murchas que tinham caído do caixão da Dona Carmela. Fiquei alguns minutos parada ali, olhando para o corpo inerte do meu irmão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Tinha matado uma pessoa. Tinha tirado a vida de alguém com minhas próprias mãos, mas estranhamente, não sentia culpa nem remorso. Só sentia um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Damião nunca mais ia matar nenhuma criança inocente. Nunca mais ia estrangular menininhas indefesas. Nunca mais ia profanar os mortos, nem aterrorizar nossa família. O monstro estava morto, e eu tinha sido o instrumento da justiça divina para acabar com ele. Mas agora, precisava pensar no que fazer com o corpo. Não podia simplesmente deixar ele ali, na cova da Dona Carmela, porque na manhã seguinte, meu pai viria verificar a sepultura e descobriria tudo. Precisava de um plano. Para fazer Damião desaparecer sem deixar rastros,
de um jeito que ninguém nunca descobrisse o que tinha acontecido. Foi então que tive uma ideia. O cemitério era grande. Tinha várias sepulturas antigas que há anos ninguém visitava. Algumas eram tão velhas que nem tinham lápide mais, só um montinho de terra coberto de mato. Se eu conseguisse enterrar Damião numa dessas covas esquecidas, ninguém nunca ia encontrar o corpo dele. Comecei a arrastar Damião pela grama molhada do sereno, em direção à parte mais abandonada do cemitério. Ele era pesado, muito mais pesado do que eu imaginava, e várias vezes tive que parar para descansar. Mas a adrenalina e a determinação me davam força para continuar. Escolhi uma sepultura que não tinha lápide nem cruz, só uma depressão na terra onde provavelmente alguém tinha sido enterrado décadas atrás. Comecei a cavar com a mesma pá que tinha usado para matar Damião, cavando fundo o suficiente para garantir que o corpo nunca seria encontrado por acaso. Quando terminei, o sol já estava começando a nascer no horizonte. Empurrei o corpo de Damião para dentro da cova improvisada e comecei a cobrir com terra. A cada pasada, sentia que estava enterrando não só meu irmão, mas também todos os pesadelos e terrores que ele tinha trazido para nossa família. Quando terminei de cobrir tudo, espalhei folhas secas e galhos por cima para disfarçar a terra revirada. Depois voltei para a sepultura da Dona Carmela, recoloquei o corpo dela dentro do caixão e cobri tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, lavei a pá na bica do quintal e a deixei no lugar de sempre. Tomei um banho gelado para tirar a terra e o sangue que tinham grudado na minha pele e nas minhas roupas. Quando minha família acordou para mais um dia normal, eu estava na cozinha preparando o café da manhã, como se fosse um dia igual a qualquer outro. "Cadê o Damião?" meu pai perguntou quando sentou para tomar café. "Ainda está dormindo", eu respondi, servindo o café quente na caneca dele. "Deve ter ficado acordado até tarde lendo aqueles livros de história." Meu pai apenas resmungou e começou a comer o pão com manteiga que eu tinha preparado. Horas mais tarde, quando Damião não apareceu para o almoço, minha mãe mandou eu ir chamar ele no quarto. Voltei alguns minutos depois, fingindo preocupação. "Ele não está lá, mãe. A cama nem foi dormida." Foi então que começou a busca desesperada pelo menino desaparecido, uma busca que duraria semanas, mas nunca encontraria nada. Madrugada, eu participava das buscas com a mesma dedicação de todos os outros, gritando o nome de Damião pelas matas, vasculhando os lugares onde ele costumava brincar quando era menor. Por fora, demonstrava a mesma preocupação e desespero que uma irmã deveria sentir. Por dentro, sentia uma paz que não experimentava há anos. Sabia exatamente onde Damião estava e sabia que ele nunca mais ia aparecer para aterrorizar nossa família. O delegado veio de uma cidade vizinha para investigar o desaparecimento. Era um homem gordo e preguiçoso que claramente não estava interessado em fazer um trabalho sério. Fez algumas perguntas de rotina, anotou informações básicas e disse que o menino provavelmente tinha fugido de casa e logo apareceria. "Menino dessa idade às vezes faz besteira mesmo", ele disse, se abanando com o chapéu por causa do calor. "Logo, logo ele volta com a barriga roncando." Mas os dias passaram e Damião não aparecia. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Aos dias, poucos, as pessoas foram perdendo a esperança de encontrá-lo vivo. Começaram a surgir teorias sobre o que poderia ter acontecido. Alguns diziam que ele tinha caído no rio e sido levado pela correnteza. Outros achavam que bicho selvagem tinha atacado ele na mata. Havia até quem sussurrasse que ciganos tinham roubado o menino para vender em outras cidades. Minha mãe se agarrou na teoria dos ciganos, porque era a única que deixava uma porta aberta para a esperança. "Meu menino está vivo. Em algum lugar", ela repetia como um mantra. "Um dia ele vai conseguir escapar e voltar para casa." Meu pai, mais realista, começou a aceitar que o filho tinha morrido. "O mato comeu o menino", ele dizia, a voz embargada de tristeza. "Essas terras são traiçoeiras, cheias de buraco e bicho peçonhento. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu Demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar, trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui." 2 meses depois do desaparecimento, fizeram uma missa de corpo presente para Damião na igreja matriz. Minha mãe insistiu que não era um funeral,
só uma oração para pedir proteção divina para o filho perdido. Mas todo mundo na cidade sabia que aquilo era uma despedida. O padre falou sobre a fragilidade da vida humana, sobre como Deus às vezes chama os jovens para junto dele por motivos que não conseguimos compreender. Eu me sentei no primeiro banco, entre minha mãe soluçante e meu pai sisudo, fingindo chorar pela perda do irmão querido. Mas por dentro, estava em paz. Sabia que tinha feito justiça, que tinha protegido minha família e outras famílias inocentes de um predador que só trazia morte e sofrimento por onde passava. Com o tempo, nossa vida começou a se normalizar. Minha mãe saiu da depressão profunda e voltou a cuidar da casa e dos filhos, que restaram. Meu pai diminuiu o consumo de cachaça e ficou mais carinhoso conosco. As gêmeas pararam de ter pesadelos e voltaram a brincar no quintal. Até mesmo o pequeno Josué, que era muito apegado ao Damião, se adaptou à nova realidade. A mudança mais significativa foi no clima da nossa casa. Antes, havia sempre uma tensão no ar, uma sensação de que algo terrível podia acontecer a qualquer momento. Agora, pela primeira vez em anos, conseguíamos ter momentos de verdadeira alegria e tranquilidade. Era como se uma nuvem negra que pairava sobre nossa família tivesse finalmente se dissipado. 3 anos se passaram desde o desaparecimento de Damião. Eu já tinha 18 anos e estava namorando sério com Cícero, um rapaz trabalhador, filho do dono da loja de ferragens. Diferente do que tinha acontecido com Valdenir, dessa vez meu pai aprovou o relacionamento e até começou a falar em casamento. Cícero é menino de família, trabalhador e honesto. Ele dizia, vai fazer você feliz. Foi durante os preparativos para meu casamento que aconteceu algo que quase me fez confessar tudo. Meu pai decidiu fazer uma reforma no cemitério, limpando as sepulturas abandonadas e organizando melhor o espaço. Quando começaram a trabalhar na área onde eu tinha enterrado Damião, meu coração quase parou de bater. Tem uma cova antiga aqui que está muito funda, meu pai comentou durante o jantar. Parece que alguém cavou além da conta. Vou ter que aterrar melhor antes de usar o terreno para outras sepulturas. Passei a noite inteira acordada, imaginando o que aconteceria se encontrassem os ossos de Damião. Como eu explicaria que sabia de alguma coisa? Como manteria meu segredo se fossem descobertos restos mortais numa sepultura que deveria estar vazia? Mas a sorte estava do meu lado. Meu pai aterrou a cova sem cavar fundo o suficiente para encontrar o corpo. Damião continuaria para sempre perdido, e eu continuaria sendo a única pessoa no mundo que sabia a verdade sobre o que tinha acontecido com ele. Me casei com Cícero numa cerimônia linda na igreja matriz, a mesma onde tinha sido rezada a missa de corpo presente para Damião. Minha mãe chorou de alegria ao me ver de vestido branco, caminhando em direção ao altar de braços dados com meu pai. Minha filha está construindo uma nova vida, ela sussurrou para as vizinhas. Deus está compensando nossa família pelas tristezas que passamos. Cícero e eu nos mudamos para uma casinha simples, mas aconchegante no centro da cidade, longe do cemitério e de todas as memórias sombrias da minha infância. Ele era um homem bom, trabalhador e carinhoso, que me tratava com todo o respeito e amor que eu merecia. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente protegida e amada. Nos anos seguintes, tivemos 4 filhos: Pedro, Paulo, Antônia e a caçulinha Rosa, que recebeu esse nome em homenagem à nossa irmãzinha que Damião tinha assassinado no açude. Criei meus filhos longe de qualquer violência ou maldade, sempre os protegendo de influências negativas e ensinando valores de bondade e respeito pela vida. Nunca contei para Cícero a verdade sobre o que aconteceu com Damião. Era um segredo pesado demais para dividir com qualquer pessoa, mesmo com o marido que eu amava. Algumas verdades são tão sombrias que precisam ser carregadas sozinhas para proteger as pessoas que amamos da escuridão que já consumiu parte da nossa alma. Mas a vida tem uma forma estranha de nos cobrar pelas escolhas que fazemos, mesmo quando essas escolhas são necessárias. 20 anos depois da morte de Damião, quando eu já estava com 38 anos e meus filhos eram adolescentes, algo aconteceu que me fez questionar se tinha realmente conseguido enterrar o passado para sempre. Pedro, meu filho mais velho, começou a demonstrar comportamentos que me lembravam terrivelmente do meu irmão assassino. Ele torturava animais no quintal,
mentia com uma facilidade assustadora e demonstrava uma frieza emocional que me gelava o sangue. Um dia, encontrei um passarinho morto debaixo da cama dele, com as asinhas arrancadas e os olhinhos furados com alfinete. Naquela noite, fiquei acordada até de madrugada, me perguntando se a maldade de Damião tinha de alguma forma se transferido para meu filho. Se existia algo no sangue da nossa família que predispunha algumas pessoas à crueldade e ao assassinato. Se eu tinha conseguido matar o monstro, ou se tinha apenas dado tempo para ele renascer numa nova geração. Foi então que tomei outra decisão difícil. Se Pedro estava demonstrando os mesmos sinais que Damião tinha demonstrado na infância, eu não podia esperar ele crescer e se tornar um assassino como meu irmão tinha se tornado. Precisava agir antes que fosse tarde demais, antes que ele fizesse vítimas inocentes. Mas dessa vez, não ia usar violência. Tinha aprendido com a experiência anterior que existem formas mais inteligentes de lidar com o mal. Formas que não sujam nossas mãos com sangue, nem carregam nossa consciência com peso adicional. A solução veio através de uma conversa que tive com uma freira que visitou nossa cidade para fazer um retiro espiritual. Irmã Clarice tinha trabalhado durante anos num orfanato para crianças problemáticas e conhecia sinais de distúrbios mentais que podiam ser tratados com educação rigorosa e disciplina religiosa. Existem lugares especiais para meninos como seu Pedro, ela me disse depois, que contei sobre os comportamentos estranhos do meu filho. Colégios internos dirigidos por padres que sabem como corrigir desvios de caráter antes que se tornem problemas maiores. Era exatamente o que eu precisava ouvir. 3 meses depois, Pedro estava matriculado num colégio interno em Salvador, a 400 quilômetros da nossa cidade. Disse para ele e para todo mundo que era uma oportunidade única de ele ter uma educação melhor, de se preparar para um futuro brilhante. Na verdade, estava afastando meu filho antes que ele se transformasse no mesmo monstro que meu irmão tinha sido. A estratégia funcionou. Pedro passou 5 anos no colégio interno, onde aprendeu disciplina, responsabilidade e valores morais sólidos. Quando voltou para casa, aos 20 anos, era um jovem completamente diferente, respeitoso, trabalhador, sem nenhum traço da crueldade que tinha demonstrado na adolescência. Hoje, Pedro é um homem de 45 anos, casado, pai de 3 filhos e dono de uma oficina mecânica próspera. Nunca demonstrou novamente qualquer sinal de violência ou crueldade. A intervenção precoce tinha salvado ele de seguir o mesmo caminho sombrio do tio que nunca conheceu. Negócios, Antônia se casou com um professor e se mudou para a capital, e nossa caçulinha Rosa se tornou professora primária na escola local. Minha mãe viveu até os 78 anos, cercada de netos e bisnetos que a adoravam. Nos últimos anos de vida, ela desenvolveu um esquecimento abençoado que apagou da memória dela as tragédias do passado. Falava da Rosinha e do Damião como se estivessem apenas viajando, como se fossem voltar a qualquer momento para casa. Meus meninos estão bem, ela dizia, sorrindo tranquila. Logo, logo, eles aparecem aqui. Meu pai trabalhou no cemitério até os 70 anos, quando finalmente se aposentou e passou o cargo para um sobrinho que veio de outra cidade. Morreu peacefully, dormindo na rede da varanda, depois de um dia inteiro brincando com os bisnetos no quintal. No funeral dele, o padre disse que raramente tinha visto um homem tão querido pela comunidade, tão respeitado por sua honestidade e dedicação ao trabalho. As gêmeas Lúcia e Lourdes se casaram com irmãos da cidade vizinha e constituíram famílias grandes e felizes. Josué, nosso caçulinha, se tornou motorista de ônibus e viajava o Brasil inteiro, sempre trazendo histórias interessantes e presentes para a família. Nenhum deles jamais suspeitou da verdade sobre o que aconteceu com Damião. Para eles, o irmão simplesmente tinha desaparecido numa tragédia inexplicável, uma ferida que cicatrizou com o tempo. Eu me tornei uma matriarca respeitada na cidade, conhecida pela generosidade com as famílias necessitadas e pela sabedoria nos conselhos que dava para as mulheres mais jovens. Participava ativamente da igreja, organizava festivais beneficentes e sempre estava disponível para ajudar quem precisasse. Ninguém imaginava que eu carregava o segredo de um assassinato cometido mais de 50 anos atrás,
Mas os segredos, por mais bem guardados que sejam, têm uma forma estranha de querer vir à tona quando menos esperamos. Foi numa tarde de abril de 2018, quando eu já estava com 68 anos, que recebi uma visita que quase parou meu coração. Era um rapaz jovem, de uns 25 anos, que dizia ser jornalista e estar fazendo uma pesquisa sobre crimes não solucionados da região. Dona Francisca, ele disse, sentando na poltrona da minha sala. Estou escrevendo um livro sobre desaparecimentos misteriosos no interior da Bahia. O caso do seu irmão Damião me chamou muito a atenção. Senti meu sangue gelar nas veias, mas mantive a compostura. Que interesse pode ter um caso tão antigo? Perguntei, servindo café e biscoitos como fazia com todos os visitantes. O interessante é que encontrei algumas inconsistências nos relatos da época. Ele continuou, tirando um caderninho do bolso. Por exemplo, seu irmão desapareceu numa segunda-feira de madrugada, mas só foi dado como desaparecido na terça-noite. Por que essa demora? Eu expliquei que achávamos que ele tinha saído cedo para pescar, que só ficamos preocupados quando anoiteceu e ele não voltou. E tem outra coisa curiosa, o jornalista insistiu. Conversei com pessoas idosas da cidade e várias mencionaram que seu irmão era diferente. Alguns até sugeriram que ele poderia ter sido responsável por outros desaparecimentos na época. Meu coração disparou, mas consegui manter a voz firme. As pessoas gostam de inventar histórias, respondi. Damião era apenas um menino quieto, meio tímido. O rapaz ficou mais uma hora fazendo perguntas, mas eu consegui desencorajá-lo sem levantar suspeitas. Disse que a família tinha sofrido muito com o desaparecimento, que não gostávamos de reviver aquelas memórias dolorosas, que preferiríamos que ele escolhesse outro caso para pesquisar. Quando ele finalmente foi embora, prometi que se lembrasse de algum detalhe importante entraria em contato. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficava pensando se outras pessoas da cidade tinham desconfiado de Damião na época, se havia alguma evidência que eu não sabia que existia, se meu segredo estava em perigo depois de tanto tempo. Pela primeira vez em décadas, senti aquele medo antigo voltando, aquela sensação de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Nos dias seguintes, tentei descobrir discretamente se o jornalista tinha conversado com mais alguém da família ou da cidade. Soube que ele tinha ido embora sem coletar mais informações, aparentemente desencorajado pela falta de cooperação. Respirei aliviada. Mas aquele encontro me fez perceber algo importante. Eu estava ficando velha, e em breve não teria mais energia para proteger meu segredo. Foi então que comecei a pensar seriamente na possibilidade de contar a verdade para alguém antes de morrer. Não para me confessar ou pedir perdão, porque não sentia que tinha feito nada errado. Damião era um monstro que precisava ser parado, e eu tinha sido o instrumento da justiça divina. Mas talvez fosse importante que alguém soubesse a verdade, para que minha história não morresse comigo. O problema era escolher a pessoa certa. Não podia ser nenhum dos meus filhos, porque não queria carregar eles com esse fardo. Não podia ser ninguém da família, pelos mesmos motivos. Precisava ser alguém de fora. Alguém que entendesse que, às vezes, somos obrigados a fazer escolhas terríveis para proteger os inocentes. A resposta veio através deste canal, que descobri por acaso numa tarde em que estava na casa da minha neta mais nova. Ela estava assistindo histórias de pessoas idosas contando suas experiências de vida, e fiquei fascinada com a sinceridade e a coragem daquelas pessoas. Era exatamente o que eu precisava. Um espaço seguro onde podia contar minha verdade sem me expor pessoalmente. Vocês que estão me ouvindo agora são as primeiras pessoas no mundo a conhecer a verdade completa sobre o que aconteceu com Damião. Podem julgar se fiz certo ou errado, mas espero que entendam que não havia outra escolha. 1. Monstro estava solto na nossa cidade, matando crianças inocentes e aterrorizando minha família. Eu era a única que sabia da verdade e também a única que podia fazer alguma coisa para pará-lo. Sei que vocês podem estar se perguntando se não sinto remorso, se não perco o sono pensando no irmão que matei com minhas próprias mãos. A verdade é que durmo tranquila, todas as noites, há mais de 50 anos. Não matei meu irmão. Matei o monstro que tinha tomado conta do corpo dele. Salvei outras famílias da dor que a minha família tinha sofrido. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente a mesma coisa. Talvez mais cedo, antes que ele tivesse chance de matar tanta gente inocente.
A única coisa que lamento é não ter percebido mais cedo qual era a verdadeira natureza de Damião, não ter agido quando ele ainda estava matando apenas animais no quintal. Tem gente que pode achar que sou uma assassina, uma pessoa fria e calculista que matou o próprio irmão sem piedade. Mas eu sei quem sou. Uma irmã mais velha que protegeu sua família, uma jovem corajosa que enfrentou o mal quando todos os adultos ao redor estavam cegos para a verdade. Fiz o que precisava ser feito e não me arrependo nem um pouco. Durante todos esses anos, carreguei esse segredo sozinha, mas nunca me senti verdadeiramente sozinha. Sabia que Valdenir, Rosinha, Neuza e todas as outras vítimas de Damião estavam em paz, sabendo que sua morte tinha sido vingada. Sabia que outras, crianças da cidade, tinham crescido seguras porque eu tive coragem de agir quando foi necessário. Agora que já estou velha e meus dias nesta terra estão contados, sinto uma paz imensa por finalmente poder contar essa história. Não preciso mais carregar esse peso sozinha. Vocês agora são guardiões da minha verdade e espero que entendam que às vezes a justiça real vem de formas que a lei não consegue alcançar. Se houver entre vocês pessoas que estão passando por situações parecidas, que conhecem monstros disfarçados de gente boa, quero dizer que têm minha solidariedade e minha compreensão. Nem sempre é possível seguir os caminhos convencionais da justiça. Às vezes, temos que encontrar nossa própria forma de proteger os inocentes e fazer o que é certo. Correndo pelo quintal, de noras ajudando na cozinha e de genros consertando alguma coisa que quebrou. É a vida que sempre sonhei ter quando era aquela menina assustada que dormia ao lado do cemitério. Cícero morreu há 3 anos, depois de 50 anos de casamento feliz. Foi um homem maravilhoso que me deu todo o amor e a estabilidade que eu precisava para curar as feridas da infância. Até o último dia de vida, ele me tratou como uma rainha, me protegeu de tudo que pudesse me machucar. Morreu sem saber a verdade sobre Damião, e foi melhor assim. Algumas pessoas merecem viver apenas na luz, sem conhecer as sombras que outras carregam para protegê-las. Meus filhos se tornaram pessoas maravilhosas, cada um seguindo seu próprio caminho, mas sempre unidos pelo amor familiar que cultivamos durante todos esses anos. Pedro tem uma oficina próspera e educa os 3 filhos com a mesma disciplina que aprendeu no colégio interno. Paulo expandiu os negócios da família e é um dos empresários mais respeitados da região. Antônia se aposentou como diretora de escola e tem 5 netos que são a alegria da vida dela. Rosa nunca se casou, mas dedicou a vida a educar centenas de crianças na escola local, deixando um legado de amor e conhecimento que vai durar gerações. Nenhum dos meus descendentes jamais demonstrou sinais da escuridão que consumiu Damião. É como se aquela maldade tivesse morrido com ele naquela madrugada no cemitério, deixando apenas bondade e luz para as próximas gerações. Às vezes penso que foi exatamente isso que aconteceu. Ao eliminar o mal na raiz, consegui purificar nossa linhagem familiar. O cemitério onde tudo aconteceu foi reformado várias vezes ao longo dos anos. Hoje é um lugar bem cuidado, com jardins bonitos e caminhos pavimentados. A sepultura onde enterrei Damião foi coberta por uma área verde, onde plantaram flores coloridas. É ironicamente bonito saber que algo tão belo cresceu sobre os restos daquele monstro. Às vezes caminho pelo cemitério, não para visitar Damião, mas para conversar em silêncio com as pessoas que ele matou. Vou até o túmulo da nossa irmãzinha Rosinha e conto para ela como nossa família cresceu e prosperou. Visito a sepultura de Valdenir e falo sobre como o amor que senti por ele me ensinou a reconhecer o que era puro e bom. Passo pelo túmulo da pequena Neuza e prometo que sua morte não foi em vão, que serviu para abrir meus olhos para a necessidade de agir. Tem dias que algum jovem da cidade me pergunta sobre o irmão que desapareceu quando eu era menina. Sempre respondo a mesma coisa, que foi uma tragédia que marcou nossa família, mas que aprendemos a seguir em frente e a valorizar ainda mais os que ficaram. É a verdade, só não é a verdade completa. Mas nem toda verdade precisa ser contada para todo mundo. Vocês que me ouviram até aqui são especiais, são pessoas que merecem conhecer histórias reais de gente que enfrentou situações extremas e tomou decisões difíceis. Espero que minha história sirva para alguma coisa na vida de vocês.
seja para entender que às vezes a justiça toma formas inesperadas, seja para reconhecer sinais de perigo que outros podem estar ignorando. Se vocês conhecem famílias onde há sinais de violência ou comportamentos preocupantes, não fechem os olhos como fizeram com Damião. Procurem ajuda, denunciem, façam alguma coisa antes que seja tarde demais. Nem sempre precisamos tomar medidas extremas como eu tomei, mas sempre precisamos agir quando sabemos que algo está errado. E se essa mensagem está fazendo sentido para vocês, sinta no seu coração se é o momento de clicar no botão "Valeu demais" aqui embaixo. Esse apoio nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz e reconstrução para tantas vidas que precisam ouvir isso. Para as pessoas que estão passando por situações de abuso ou violência em família, quero dizer que não estão sozinhas. Existem pessoas que entendem, que passaram por coisas parecidas, que sobreviveram e conseguiram construir vidas melhores. Não tenham medo de buscar ajuda, de contar suas histórias, de fazer o que for necessário para se proteger e proteger quem amam. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma vida marcada pela tragédia, mas uma vida construída sobre a coragem de fazer o que era certo quando ninguém mais podia fazer. Damião era meu irmão de sangue, mas escolheu se tornar inimigo da vida, da inocência, da bondade. Eu escolhi ficar do lado da vida, mesmo que isso significasse tirar uma vida para salvar muitas outras. Sei que quando minha hora chegar, vou encontrar Valdenir, Rosinha e Neuza do outro lado, e eles vão me agradecer por ter tido coragem de fazer justiça quando a justiça dos homens falhou. Sei também que vou encontrar Damião, mas dessa vez ele estará curado da maldade que o consumia na terra. Talvez até me peça perdão por ter me obrigado a tomar uma decisão tão terrível. Enquanto Deus me der força e lucidez, vou continuar cuidando da minha família, ajudando minha comunidade e guardando na memória todas as lições que aprendi ao longo desses anos. Aprendi que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios extremos. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar do medo. Aprendi que algumas batalhas contra o mal precisam ser travadas em silêncio e solidão. Vocês agora são depositários da minha verdade e espero que saibam o que fazer com ela. Não precisa ser algo que carreguem como fardo, mas algo que os ajude a entender que a vida é complexa, que nem sempre existe uma solução fácil para os problemas difíceis, mas que sempre existe uma solução quando temos coragem suficiente para procurá-la. Quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me escutaram até o final desta história difícil. Sei que não foi fácil ouvir sobre tanta dor e violência, mas espero que também tenham percebido a luz que brilhou no meio de toda essa escuridão. A luz do amor familiar, da proteção aos inocentes, da coragem de uma menina que se tornou mulher lutando contra as forças do mal. Se vocês sentem que esta conversa tocou seus corações de alguma forma, se conseguem entender as escolhas que fiz e as razões que me moveram, eu fico muito feliz. É reconfortante saber que não estou sendo julgada, mas compreendida por pessoas que entendem que a vida às vezes nos coloca em situações onde não existem respostas fáceis. Gostaria muito de saber suas histórias também, suas experiências de vida, os desafios que enfrentaram e como conseguiram superá-los. Este canal é um espaço maravilhoso para compartilharmos nossas verdades e aprendermos uns com os outros. Se vocês se sentirem à vontade, contem suas próprias histórias nos comentários. Vamos construir uma comunidade de pessoas que não têm medo de falar sobre temas difíceis. E se vocês gostaram desta história, se ela os tocou de alguma forma ou os fez refletir sobre suas próprias vidas, considerem se inscrever neste canal tão especial. Aqui encontramos histórias reais de pessoas reais, contadas com honestidade e coragem. É um espaço onde podemos ser autênticos, onde podemos compartilhar nossas verdades sem medo de julgamento. Que Deus abençoe todos vocês que me deram o presente da sua atenção e do seu tempo. Que possam encontrar em suas próprias vidas a coragem e a sabedoria necessárias para enfrentar qualquer desafio que apareça pelo caminho. E que nunca se esqueçam de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe uma forma de escolher o bem sobre o mal, a luz sobre a escuridão. Com todo o meu carinho e gratidão, até a próxima conversa.